Nós vamos começar a nossa leitura do livro Experiência do Lar, na página 6, com o capítulo 1, que é o princípio, a dignidade e a santidade do lar. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Provérbios 24, 3, 4. O lar é onde o coração se forma. A primeira instituição que Deus criou foi a família. No primeiro lar, o Jardim do Éden, ele estabeleceu a ordem divina para a vida em família, no ambiente dela. Deu instruções específicas aos primeiros administradores do lar, Adão e Eva, para que fossem obedientes e férteis, se multiplicassem e exercessem domínio sobre seu ambiente. Deus organizou a família e definiu autoridade e propósito antes de dar a lei e antes de enviar seu filho à cruz. Ao criar para Adão e Eva um ambiente de habitação caracterizado por segurança, fartura e realização, definiu uma verdade simples: o ambiente de moradia, o lar, seria o lugar de formação do coração humano. O modo como o coração é formado determina se a pessoa prospera ou fracassa. De Cântico dos Cânticos de Salomão a Apocalipse, a igreja é chamada noiva de Cristo. Essa expressão simboliza a preeminência da família no coração de Deus, uma vez que Deus escolheu o relacionamento conjugal para retratar nosso relacionamento com Ele. Fica evidente que dá grande valor e honra ao relacionamento entre marido e esposa. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus conferiu dignidade e santidade ao lugar em que o homem e a mulher vivem juntos, o lar. O que é dignidade e santidade do lar? Dignidade. A dignidade do lar consiste em que os que nele habitam exercem e experimentem seu valor. O dicionário define dignidade como qualidade moral que infunde respeito, consciência do valor próprio, honra, autoridade, nobreza. Elevar o valor do lar tende como foco as pessoas que o compõem. Resulta em uma combinação de esforço para valorizar o tipo de lar e suas características. Um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade, com características piedosas de amor, paz, honestidade e lealdade. Santidade. A santidade do lar é sua pureza de coração e de propósito, sua integridade e santidade em tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus combinada com a valorização uns dos outros. O lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada, revigorada e restaurada. Leia o que as outras autoras disseram a respeito do valor e da integridade do lar para o coração. Não precisa ser perfeito para ser belo. Essa é a Schmidt. O lar é onde residem as afeições. Alexandra. Cuidar bem do lar é uma aptidão. E a boa notícia para nós é que aptidões podem ser aprendidas. Brooke. Quando você cuida da casa, usa a cabeça, o coração e as mãos para criar um lar. O lugar em que você vivencia as partes mais importantes da sua vida pessoal. Sherry. O lar deveria ser nosso bem mais precioso. No entanto, um número cada vez maior de mulheres tem dedicado a maior parte do seu tempo e de sua energia a atividades fora dele. Infelizmente, o desejo intenso por mais formação acadêmica, por desenvolver uma carreira e contribuir para a provisão da família tem solapodado os valores, as prioridades e os interesses do lar. Realização profissional e até mesmo necessidade financeira não mudam o fato de que Deus designou as mulheres para serem as principais influenciadoras do lar. Embora as mulheres desempenhem um papel ativo no mercado de trabalho, Deus lhe deu o domínio sobre o lar.
Ele é a nossa responsabilidade e nossa área de atuação. Olha que frase impactante, mulheres. O lar deve ser nosso bem mais precioso. O coração foi projetado para o amor e a paz. Quando Deus criou o coração humano, projetou para que prosperasse em um ambiente de amor e paz. Toda alma anseia por essas duas necessidades fundamentais. Quando não são providas do lar, inicia-se uma busca que se estende por toda a vida e que pode levar a lugares extremamente sombrios. Uma vez que o lar é o sistema central no qual ocorre o desenvolvimento humano, a função do lar precisa ser cuidadosamente designada. Quando a família coloca em prática seu plano para proporcionar o crescimento necessário para cada pessoa que vive no lar, os resultados podem ser maravilhosos. Quando Deus criou a humanidade, formou-a à sua imagem, homem e mulher. Olha o que diz Gênesis 1, 27 e 28. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Todo coração precisa de amor. Logo, devemos perguntar: o que é a imagem de Deus? Deus é amor. Em amor, ele criou o ser humano para ser amado e para amar. Para prosperar, toda alma precisa de amor e de vínculos com outros que ofereçam esse amor. Se, em lugar de amor, há rejeição e abandono, a consequência é uma alma que sofre dor emocional e um coração repleto de mágoas. Quando uma pessoa não recebe expressões de amor, surgem inúmeras disfunções emocionais que prejudicam a percepção da relevância e segurança. O coração fica ferido, se endurece e com frequência deixa de vicejar. O medo de não ser amado e a dor da rejeição tornam a pessoa vulnerável à agressividade. Com isso, ela passa a afastar os outros antes que a rejeitem. Em geral, é uma dinâmica que ocorre de modo subconsciente, como reação defensiva diante da necessidade de amor. Embora digamos amo você, é preciso que o amor seja compreendido como verdadeiro para que exerça impacto formativo e proporcione segurança emocional a quem ouve essas palavras. Você pode dizer que ama uma pessoa, mas se, ao mesmo tempo, tratá-la com desrespeito, criticá-la e humilhá-la, ela não se sentirá amada. Por isso, seu amor não exercerá influência alguma sobre ela. Veja por este ângulo, Deus ama você imensamente. Mas é só quando você crê nisso que o amor dele exerce impacto verdadeiro sobre seu relacionamento com ele. O amor opera da mesma forma. Em seus relacionamentos pessoais precisa ser verossímil a fim de que proporcione segurança à pessoa amada. Uma vez que o lar é onde o coração se forma, devemos concluir que o ambiente do lar precisa ter amor, a fim de que aqueles que ali vivem se desenvolvam. Todo coração precisa de paz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. João 3, 16, 17. Deus enviou Jesus, o príncipe da paz, a um mundo repleto de medo, guerra, incesto e toda espécie de libertinagem imaginável. Pastores cuidavam de ovelhas perto de Belém quando Jesus nasceu. Naquela noite, um anjo lhes apareceu. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Lucas 2, 10, 14. Temos paz quando pela fé cremos que Jesus é o Filho de Deus. O amor de Deus nos dá paz ainda que estejamos cercados por tudo o que rouba a nossa paz. Ansiedade, inquietação, murmuração, discussões e contenda.
Todas essas coisas tiram a paz. Deus criou a humanidade para que precise dele. Amor também nos criou para que precisamos de Jesus, nosso Salvador. Paz. Pense no amor e na paz da seguinte forma: Deus é igual a amor, Jesus é igual a paz. Agora veja as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João 14:6. Tendo em vista esse versículo, uma vez que Jesus é o único caminho para Deus, podemos dizer que o amor só é verdadeiramente revelado por meio da paz. A equação final é paz igual amor. Sua família só se sentirá amada quando houver paz em seu lar. Quando a paz está presente, o amor está presente, o coração fizeja. O amor é a base da sociedade humana. Um dos livros mais lidos de todos os tempos é Declínio e Queda do Império Romano. Nessa série de 6 volumes, Edward Gibbon fornece 5 motivos básicos por que grandes civilizações definharam e morreram. Por certo, esses motivos são tão reais hoje quanto o eram quando Gibbon escreveu em 1788. Primeiro, o enfraquecimento da dignidade e da santidade do lar, a base da sociedade humana. 2, impostos cada vez mais altos, uso de dinheiro público para custear pão e circo para o povo. 3, paixão ensandecida por prazer, esportes mais brutais e imorais a cada ano. 4. Construção de armamento de grande proporção quando o verdadeiro inimigo era interno, a deteriorização da responsabilidade individual. 5. A deteriorização da religião, fé transformada em mera formalidade, sem vínculo com a vida, sem poder para guiar o povo. Embora o autor tenha feito essa declaração séculos atrás, continuamos a assistir à morte da sociedade, a começar pelo enfraquecimento da dignidade e da santidade do lar. Tem sido a missão de uma vida restaurar a dignidade, elevar a santidade e conduzir pessoas de volta aos princípios essenciais do lar, que lhes permite prosperar. O lar é a base do desenvolvimento humano. Salmo 101, do 2b3. Viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. O lar deixou de ser o centro das atividades da família no mundo de hoje. Foi substituído por creches, campos de futebol, quadras poliesportivos e lanchonetes. Até mesmo o excesso de atividades na igreja pode usurpar o tempo de que a família precisa no lar. Embora muitas coisas sejam importantes e boas, não há absolutamente nada que possa substituir o ambiente de um lar saudável, propício para o desenvolvimento. Quem a pessoa se torna é reflexo direto de onde e como passa a maior parte do tempo. O lar precisa estar no topo da lista de onde você passa seu tempo. A paz, o amor e vínculos com a família precisam ser a maior prioridade de como você passa o seu tempo. Como uma casa se torna um lar? O lar não é uma atividade, também não é apenas uma estrutura física onde a família reside. Foi criado para ser um ambiente estimulante para os relacionamentos pessoais dos membros da família. Lembre-se de que o lar é a base da sociedade humana e o lar é onde se forma o coração. Poucos argumentaria que não precisariam melhorar a condição atual de nossa sociedade e de nosso coração. Podemos concluir, portanto, que devemos melhorar a condição de nosso lar. A casa se torna lar quando nela as pessoas usam tempo para formar vínculos. Até mesmo uma tenda pode se tornar um lar quando as pessoas que ali residem se dedicam ao desenvolvimento mútuo de relacionamentos saudáveis. Discussões, raiva, causa e separação enfraquecem a dignidade e a santidade do lar, pois destroem relacionamentos piedosos. O ambiente familiar da residência define o destino daqueles que ali moram. Quando sua família cria um ambiente de amor e paz, que juntos produzem alegria, seu lar se torna um lugar de dignidade e santidade, conferindo valor e integridade aos que ali vivem. O planejamento cuidadoso do lar. Costumo dizer que sou capaz de identificar os valores de uma pessoa ao olhar em seu talão de cheque, sua agenda e a organização da sua casa.
Não importa que valores ela afirma ter, o fato é que o modo como gasta seu dinheiro e o seu tempo e o modo como vive em sua casa revelam o que é verdadeiramente importante para ela. O planejamento de sua casa, não a planta baixa, deve ter o propósito intencional de garantir que prioridades agradáveis a Deus serão incutidas na vida dos membros da família. A organização de seu lar e o que você faz nele determinarão o resultado. Por exemplo, se deseja um ambiente tranquilo, seu lar precisa de organização e ordem. Se deseja um lugar confortável, precisa de móveis que convidem as pessoas a querer relaxar. Se deseja que sua família seja diligente, precisa dar responsabilidade para cada membro. Se deseja que seu lar expresse amor, precisa estar disposto a sacrificar seus objetivos egoístas e escolher colocar os outros antes de si mesma. Se deseja que seu lar seja hospitaleiro, precisa providenciar os itens necessários para o conforto das pessoas que planeja convidar. Se deseja que seu lar honre a Deus, precisa reconhecer Deus em todas as suas decisões. A definição de valores familiares. Valores são o que você considera importante em sua vida. Faça uma lista de seus principais valores. Ela talvez inclua seu marido, filhos, amigos, familiares, Deus e trabalho. Compare essa lista com a agenda de sua família. Infelizmente, pode haver uma discrepância enorme entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Em outras palavras, quando avaliamos como vivemos de fato, usamos os parâmetros e como pretendemos viver, encontramos incongruências. Talvez você diga, a família é importante, pois sabe que valores familiares são saudáveis. No entanto, não basta fazer essa afirmação. É preciso criar tempo em família em sua agenda e estar disposto a investir financeiramente em atividades familiares. Eis algumas prioridades para incluir como rotina na agenda de sua família: noites a sós com o cônjuge, tempo exclusivo com cada filho, noites para jogos ou filmes em famílias, rotinas de final de semana, como trabalhos domésticos no sábado, igreja, jantar especial de domingo, férias em família. Relacionamentos exigem tempo de convivência. A análise de sua lista e de sua agenda também revelará a importância das pessoas em sua vida. Como você escolhe gastar o tempo revela a verdade a respeito de seus valores. Lembre-se de que quando vocês passam tempo juntos em casa, precisam interagir uns com os outros. Essa interação pode se dar de forma de conversa, recreação ou trabalho. Pode ser um tempo para compartilhar fatos bons, pode ser um tempo de cura, o tear de riso, lágrimas, consolo e ânimo. Teste uma família fortemente unida. Mas isso só acontece quando vocês passam tempo juntos em casa. Cuide para não substituir as conversas por mensagens de texto. Em vez de as pessoas atraírem a atenção umas das outras, conversando face a face, comunicam-se entre cômodos diferentes da casa por meio de mensagem de texto. Essa forma de comunicação pode ser facilmente desprovida de sentimento e levar a interpretações equivocadas, criando afastamento em lugar de proximidade. Precisamos reservar tempo para conversar pessoalmente, ouvir o coração uns dos outros. Para que isso aconteça, precisamos criar tempo. Traga a família fragmentada de volta para casa. É hora de dizer não para algumas coisas a fim de poder dizer sim para o tempo de qualidade em casa com o cônjuge e os filhos. Observe com que frequência você olha para uma tela enquanto sua família está presente. Cancele os compromissos desnecessários e abra espaços em sua agenda. Crie tempo em sua rotina diária a fim de deixar tudo preparado para que os membros da sua família passem tempo juntos em casa. Uma vela acesa sobre o balcão da cozinha, fogo na lareira, o odor agradável de um ensopado cozinhando no fogão, com o telefone longe dos olhos. São coisas que dizem, estou aqui, estou em casa. O que mais esses gestos afetuosos expressam? São convites sutis que dizem, entre, sente-se, converse comigo, você é importante, eu quero a sua companhia. A mesa arrumada com cores e esmero diz, vamos ficar face a face, desligar os celulares, conversar, rir e ouvir. Vamos honrar e respeitar uns aos outros, mesmo que seja para compartilhar apenas arroz e feijão. Pode ser uma refeição farta em relacionamentos. A essência do lar não é aquilo que temos, mas como usamos o que temos. Os cômodos falam.
Criar um ambiente de amor e paz incentiva os membros da família a buscarem refúgio em casa e não longe dela. Nossa filha Trina tem 4 filhos e 11 netos. Os amigos dele são atraídos para sua casa. Muitos têm residências maiores, mais sofisticadas, mais caras, mas preferem passar tempo na casa da minha filha. O motivo é simples: quando as crianças chegam, são recebidas com alegria, diversão e comida. Há sempre um lanche sobre o balcão, apresentando de forma criativa. Sua única área de estar tem sofás, poltronas, puffs confortáveis, além de cobertores e almofadas. É um cômodo que diz: sente-se, deite-se, olhem uns para os outros, conversem, riem ou cantem. Queremos sua companhia. Olhe para sua casa e pergunte-se: o que meus cômodos dizem para quem entra aqui? O excesso de coisas diz: procure outro lugar, aqui não tem espaço para você. A formalidade diz: sente-se direito, troque de roupa, não faça barulho. O fogão frio diz: se está com fome, prepare alguma coisa. Estou ocupada demais com atividades mais importantes para mim do que para você. Seus filhos se dispersam por algumas casas na vizinhança? Seu marido tem pressa de voltar para casa depois do trabalho? Seja corajosa e pergunte-se: que mudanças posso fazer em minha casa para criar um ambiente mais acolhedor e convidativo? Casada ou solteira, você é a guardiã. Eu adoro esse termo que a Devi usa e ela agora falou pela primeira vez no livro. Nós somos as guardiãs do nosso lar. Em Tito 2:3-5 diz: as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Essa passagem define claramente a incumbência da mulher de preservar de modo especial, relacional, os valores femininos. Cada geração deve transmitir esses ensinamentos para as mulheres mais jovens. Devemos ensiná-las a amar o marido e os filhos e ser sensatas e puras em suas motivações, a trabalhar no lar, fazer o bem e a ser submissas ao marido para que a palavra de Deus não seja desonrada. Na época em que essa passagem foi escrita, na cultura grega da ilha de Creta, as mulheres trabalhavam e competiam em todas as áreas da sociedade. Eram líderes no comércio e competiam com homens nas arenas de esportes. Os gregos confeccionavam e adoravam deusas. A sociedade de Creta se tornou matriarcal. As mulheres abandonaram o lar físico e emocionalmente. Essa realidade contrariava os valores judaico-cristãos da igreja primitiva. Paulo e Tito começaram uma igreja nessa cultura secular pagã, e nesse contexto, Paulo reestabelece os valores bíblicos para as mulheres. Quero que você preste atenção especialmente nas palavras trabalhar no lar. O que significam? Traduzem o termo grego, que vem de 2 palavras, habitação e guardar. Portanto, a mulher deve guardar sua habitação. Ela é a guardiã de seu lar. Na prática, isso significa que a mulher deve estar inteiramente a par de todas as atividades em casa. Deve zelar pela atmosfera que ela cria, para que nada leve a pessoa ou ela própria a perderem a paz e o amor no lar. Seja casada ou solteira, você exerce o domínio sobre seu ambiente. Mantenha a paz com um tom de voz baixo e gentil. Gritar uns com os outros não é permitido. Como minha mãe sempre diz, ninguém é surdo. Mantenha o amor controlando sempre suas reações, de modo a considerar os outros mais importantes que você mesma. Edifique-os em vez de derrubá-los. Mantenha a paz, fornecendo um plano de organização e estrutura para sua família. Crie padrões de ordem, sistema de organização para acabar com a bagunça. Ter plena consciência do ambiente de seu lar também significa ter o direito de entrar no quarto de seus filhos sem avisar, de olhar as coisas deles quando não estão em casa e de ter as senhas de acesso de todos os dispositivos eletrônicos deles. Ocasionalmente, quando os filhos estiverem ali sozinhos ou com amigos, os pais devem inspecionar o quarto sem avisar. Também devem verificar todos os dispositivos eletrônicos e contas de redes sociais. Os filhos devem estar cientes de que isso pode acontecer a qualquer momento. Você é guardiã da paz. Ser guardiã da paz é um chamado nobre. Significa que você é guardiã de sua boca, de suas atitudes, de seus ambientes.
tudo que entra nele, e isso inclui dispositivos eletrônicos. O avanço da tecnologia gerou separação em lugar de união. Mesmo quando os membros da família estão no mesmo cômodo, TVs, smartphone, computador, tablet nos tornam alheios uns aos outros. Ainda que estejamos fisicamente presentes, o coração e a mente podem estar ausentes, enquanto nós e nossos filhos olhamos incontáveis imagens, jogos e informações que não guardam relação alguma com as pessoas e as atividades do lar. Muitas vezes, nossos filhos são diariamente bombardeados nas redes sociais com milhares de imagens provenientes de fontes incompatíveis com os valores da família. Se não tivermos cuidado, eles podem passar horas a fio trocando fotos e mensagens com amigos que nem sequer convidaram para uma festa de aniversário ou jantar. Enquanto isso, os pais também passam tempo visualizando uma série interminável de fotos, acrescentando comentários positivos, quando na verdade gostaria de dizer algo diferente, e publicando suas melhores fotos ou palavras de outras pessoas como se fossem suas e contribuindo para nossa lista de imensos desafios nos relacionamentos. Acordem, mães, sejam presentes quando estiverem em casa. Há um inimigo real que deseja romper os relacionamentos familiares e você pode determinar. Isso não vai acontecer enquanto eu estiver vigiando. É possível, você é capaz. Eis algumas sugestões para considerar. Se você é casada, mostre para seus filhos como é um relacionamento afetuoso entre marido e mulher. Coloque o casamento no centro de sua família. O casamento é até a morte. A educação dos filhos limita-se a um período. Não seja uma família que gira em torno dos filhos. Se você é mãe sozinha, sempre fale bem do pai de seus filhos para eles. Encontre algo positivo para dizer. Afinal, em outros tempos, você se casou com ele por algum motivo. Lembre-se desse motivo e fale para eles. Quando seus filhos estiverem em casa, faça o possível para também estar. Sempre que houver oportunidade, realizem atividades juntos. Vamos falar sobre dispositivos eletrônicos? Faz muito tempo que eduquei meus filhos, mas nossa família está cheia de crianças, desde pequeninos até adolescente, e meus 2 filhos têm filhos adultos e netos. Uma vez que sou bisavó e não tive de lidar com esses desafios quando eduquei nossas crianças, entrevistei meu filho e a filha adolescente dele para esta sessão. Também busquei o conselho de alguns pais sábios. Por favor, entenda que a intenção não é apresentar regras rígidas, mas ideias para reflexão. Cada família tem o próprio desafio e o que funciona para uma família ou pessoa pode não funcionar para você. Eis algumas recomendações. Defina períodos em que todos os membros da família usarão seus dispositivos eletrônicos ao mesmo tempo. Durante todos os outros períodos, devem ficar longe deles. Converse com seus filhos sobre perigo online e como proteger-se deles. Mostre quais são os limites antes que seus filhos cometem alguns erros. Defina diretrizes quanto ao tempo que poderão passar online ou que poderão assistir, quais aplicativos são permitidos. Ajude-os a desenvolver domínio próprio, fornecendo diretrizes em lugar de ameaças. Se seus filhos têm idade suficiente e conquistaram o privilégio de ter dispositivo eletrônico no quarto, remova-os na hora de dormir. Pode usar relógios para acordar de manhã. Siga seus filhos nas redes sociais, sabe o que assistem e aprenda a visualizar itens que foram apagados. Use um aplicativo ou programa para monitorar a atividade dos seus filhos online. Todos os dispositivos devem ser desligados durante as refeições, nada de tela à mesa, nem mesmo para os pequeninos. Esse é um tempo para conversar e interagir. Em nossa casa, meu marido Larry e eu sabemos as senhas um dos outros, podemos ver quem são os amigos um dos outros no Facebook, Instagram, olhamos o telefone um do outro a qualquer momento. Esse clima de transparência é necessário para promover segurança e confiabilidade dentro da família. Reoriente o foco para a reconstrução. As tendências que estão na moda na sociedade não devem jamais ditar o que você faz ou deixa de fazer em seu lar. Dentro da lei civil e debaixo da lei de Deus, temos uma autoridade superior. Nossa vida se tornou tão confusa e cheia de ansiedade porque deixamos de focalizar a dignidade e o valor que Deus atribui ao lar e à família. Além disso, as redes sociais trazem para os celulares os valores da sociedade, cuja cultura popular faz uma lavagem cerebral nos filhos. Quando as mulheres aceitarem sua incumbência de guardiãs do lar,
teremos uma sociedade melhor. Famílias se fortalecerão e comunidades serão revitalizadas. Varandas serão varridas e guirlandas serão penduradas nas portas. Talvez crianças voltem a brincar no quintal e vizinhos se conheçam pelo nome. Adolescentes aprenderão em casa a ter domínio próprio e administrar a sua vida. Será que em nosso mundo dominado pela tecnologia nem isso é possível? Só se você for presente, focar na sua atenção e realinhar seu coração inteiramente para o lar. Caberá a você definir limites, promover diálogos, definir horários para as refeições e para dormir. Caberá a você estimular o interesse pelo aprendizado, pela leitura e pelas conversas. Não é tarde demais para reconstruir. O que será necessário para que seu lar se torne um refúgio de paz e um santuário de amor? O que você está disposto a fazer para restaurar a santidade e a dignidade do lar a fim de que o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus habitem em seu meio? Não fique angustiada. O livro que você tem em mãos é um mapa criado para guiá-la. Uma experiência divertida e esclarecedora. Crie essa experiência para ajudá-la a identificar seus verdadeiros valores e, ao aplicá-los, avaliar como gasta seu tempo. Este exercício auxiliará na tarefa de ajudar sua agenda de modo que cada membro da família vivencie seus valores. Vamos começar? Crie uma agenda de uma semana que relacione todas as atividades de todas as pessoas que moram em sua casa. Agora, faça uma lista com seus valores familiares. Ela pode abranger trabalho, lazer, casamento, crescimento espiritual, estudo, exercício físico, entretenimento, educação dos filhos, tempo em família, finanças. Use uma abreviação para representar cada categoria. Por exemplo, T para trabalho, EST para estudos e assim por diante. Agora, marque cada atividade programada na agenda de uma semana com o código correspondente no valor. Avalie o resultado, algumas possíveis observações. Tempo de mais para lazer e de menos para o trabalho. Recreação de mais e desenvolvimento espiritual de menos. Trabalho de mais e tempo em família de menos. Deu para entender, não é mesmo? Agora, compartilhe os resultados com a sua família. Converse com os membros apropriados sobre os ajustes que precisam ser feitos em sua agenda semanal. Priorize seus valores e faça as alterações necessárias de modo a fortalecer aquilo que é mais importante para você como família. Observação: quero incentivá-la a expandir esse exercício para um mês. Você terá uma ideia mais exata do quão alinhada a sua agenda está com os seus valores. Terá um tempo para usá-la na priorização de seus valores. Reúne-se com sua família, incentive mudanças onde forem necessárias. Promovam a dignidade do lar ao trabalharem juntos e assim melhorar seus hábitos. À medida que alinharem a vida diária com os caminhos de Deus, poderão restaurar cada vez mais a dignidade e a santidade do lar e experimentar o amor e a paz de Deus. É um alvo que pode ser alcançado. Para finalizar, ela diz em Salmo 119, 10, 11: de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardar tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Se você gostou desse primeiro capítulo e quer acompanhar com a gente todos os outros, dá um like. Já assista o próximo vídeo do capítulo número 2 e faça algo por outras mulheres, amigas, familiares. Envie esse vídeo, incentive a leitura desse livro, porque nós vamos construir lares firmados na rocha e seremos grandes guardiãs para uma sociedade mais justa, mais próxima do Senhor. Amém?